A liberdade que é em Cristo, parte 2. Semana passada a gente falou um pouco sobre o gadareno, o endemoniado gadareno, uma história que muitos de nós já conhecemos, e de como Cristo libertou ele da escravidão que ele vivia, aprisionado por muitos demônios por causa de muitos pecados. E entendemos o conceito sobre liberdade, porque dizem, nossa, mas como é que crente fala de liberdade se não pode isso, não pode aquilo outro? Falei, quem disse que nós não podemos? A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, porém nem todas convêm. Então, liberdade não é fazer tudo o que está na frente para fazer. É ter o entendimento que tudo é lícito, mas ter o poder de escolher aquilo que convém. Isso é liberdade. Nós escolhemos o que conseguimos fazer. E isso é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E também entendemos que a liberdade não é a ausência do mal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, se a liberdade ou libertação não é a ausência do mal, o que é a libertação? É a presença de Cristo. Cristo em nós. É isso que o nosso adversário, o adversário das nossas almas, eles temem. Não é a nossa eloquência, não é a nossa beleza, não é as paredes preta, branca, roxa, azul, que são pintadas as paredes. Não. É Cristo. Ele teme a Cristo. Então, se você tem Cristo, resiste ao diabo, sujeita a Cristo, então fica tranquilo. Ele vai fugir de você. Por causa de Cristo. Amém? Então, e hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. Até porque liberdade em Cristo Jesus é um assunto muito amplo. A gente poderia ficar 2 meses falando e teria muito assunto que ficaria de fora. Eu convido você a ler comigo Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 15. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Paulo estabelece que nós somos devedores. E não tem problema nenhum, vamos entender um pouco mais. Somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Amém. O contexto do capítulo 8 de que Paulo fala aos Romanos é um livro que eu amo muito. Inclusive até dos meus novos discipulados, faz tempo que eu não tenho um novo discípulo, mas geralmente no início do novo discipulado, Romanos 8 é o livro que a gente caminha logo após a aplicação do livro do discipulado inicial, né? Então, Paulo inaugura Romanos 8 já escrevendo, dizendo, declarando algo que nós gostamos muito, amamos muito ouvir. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E uau, a gente ama ouvir isso porque nós não gostamos de viver debaixo de condenação. E a gente acha que isso é para todo mundo. Se quiserem, nós vamos entender o poder do si também. Porém, ele fala isso apontando para o duelo entre a vida do espírito e a vida da carne. Existe uma briga, um duelo, uma batalha entre a nossa área carnal e a nossa vida espiritual. Onde ele diz que a inclinação da carne é morte e a inclinação do espírito é vida e paz. E o texto que lemos agora, Paulo ele afirma que somos devedores. E não tem problema sermos devedores no contexto bíblico. A questão é a quem devemos. Essa é a grande questão. O problema não é devermos. Óbvio que a Bíblia fala no contexto horizontal, a ninguém devais nada a não ser o amor. Mas espiritualmente somos devedores. Mas Paulo ele ressalta, não somos devedores da carne como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Mas, e você sabe que eu gosto de perguntas, será mesmo que algumas vezes nós não nos tornamos devedores da carne? O que é o devedor? O devedor ele é menor que o seu credor. O credor é aquele que detém a dívida do devedor. Aquele que empresta ao devedor, aquele que vendeu e a pessoa acabou não pagando. Então, o devedor ele é menor que o seu credor. E isso torna ele escravo de quem ele deve. Espiritualmente falando. Hoje, no contexto que nós vivemos, é bem diferente. Né? Mas isso, na época que foi escrito, isso não era apenas um princípio espiritual, mas isso era um princípio legal. Logo, numa perspectiva espiritual, o devedor sempre será vencido pelo seu credor. Por quê? Porque ele é maior, não porque ele exatamente tem mais dinheiro ou mais força física,
mas por causa da autoridade. Quando você deve, você entrega uma autoridade na mão do seu credor. Segundo Reis 4:1, você vai lembrar de uma passagem muito legal que a gente fala quando a gente quer pregar sobre unção, sobre graça, sobre derramamento do Espírito, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos entender esse princípio legal da escravidão diante de dívida. Aquela viúva, né? Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que se seu servo temia ao Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Nós conhecemos esse texto, conhecemos o milagre da multiplicação do texto. Lembra? Ele fala: o que você tem em casa? Eu tenho uma botija com azeite, somente isso. Ele fala: vai a toda a sua vizinhança, pede vasilhas não poucas, volta para sua casa, fecha a porta, né? Traz teus filhos para dentro e fecha a porta. Isso fala do poder do lugar secreto. E enche as vasilhas com azeite. E a Bíblia diz que ela pedia as vasilhas para os filhos e ela enchia de azeite as vasilhas. Pedia as vasilhas para os filhos e ela enchia. Até que ela pediu uma vasilha e o filho: mãe, acabaram-se as vasilhas. Então o azeite parou. Então existia uma dívida a ser saldada, queridos. E isso faz com que ela procure Eliseu na época. E isso tudo acontece, esse é o pano de fundo. Como ela não tinha possibilidade de saldar essa dívida, pelo menos não através da moeda corrente, então a sua dívida seria compensada através de trabalho escravo, de servidão. E relacionado a isso não existia negociação alguma, exceto ou a não ser que a dívida fosse quitada. Então lembra que ela conseguiu encher todas as vasilhas que ela pegou emprestada dos seus vizinhos com azeite, amém? Então ela volta para Eliseu, dando uma lição a muitos homens. 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. Então ela foi e contou ao homem de Deus aquilo que tinha acontecido, cheio de azeite em casa, cheio do óleo, aleluia. E ele disse: vá, venda o azeite, paga a sua dívida, você e seus filhos vivam do que sobrar. O profeta ensinou basicamente educação financeira que muitos homens colocam as suas famílias em apuros que não aprenderam até hoje. Falando em homens, abre um parênteses. Glória a Deus, tivemos um culto de homens, para homens, com homens. Tivemos um culto poderoso aqui sexta-feira. Uau, glória a Deus. Um pouco menos do que a gente costuma ter por causa da chuva. Eu entendo as mulheres, as crianças e até os adolescentes, de repente não virem por causa da chuva. Mas os homens, A chuva não impede a gente de trabalhar, pelo menos não deveria. Não impede a gente de guardar nossa família, de comprar remédio, ainda que seja a pé. Mas para cultuar o Deus que tem uma palavra específica para a hombridade, para aquilo que Ele deseja resgatar e levantar os nossos dias, nós temos medo de se molhar. Ei, homens, nada com Cristo, nada lhe será impossível. Nada pode segurar você, querido, nada. Alex, não consegui carona, vai a pé, bicicleta, Uber, 99, mas vem, querido, vem, porque Deus está levantando uma geração, só que para chacoalhar essa cidade, Ele precisa restabelecer o sacerdócio, e esse sacerdócio está sobre os seus ombros. Fecha as aspas, voltamos à mensagem. Vá, venda tudo, e você e os seus filhos vivam do resto. E queridos, isso é sério demais, porque a mulher, ela estava pronta a ser vendida, na verdade os seus filhos, vendidos não, prisioneiros como escravos por causa de uma dívida. E se somos vencidos pela carne, então nos fazemos escravos do pecado. Como assim, Alex? 2 Pedro 2,19 vai dizer. A primeira parte é um contexto que eu vou explicar bem rapidamente. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Essa primeira parte, Paulo está falando dos falsos mestres que estão enganando a igreja. Paulo não, Pedro, né?
enganando a igreja naquele momento com falácias, com palavras sem conteúdo. Mas a segunda parte, ele aplica um princípio, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Isso é princípio. Toda guerra acontecia o quê? 2 reinos ou 2 impérios batalhavam, venciam geralmente matando o rei. E o que era feito daqueles outros homens? Levado escravo. E esse princípio espiritual continua até hoje. Se nós nos deixarmos vencer pela carne, então nos fazemos novamente escravos do pecado. E lembra que Jesus já nos livrou desse lugar. Então, queridos, nós precisamos resistir, vencer. A vitória que Jesus disse não é a vitória que muitos pregam nas portas triunfalistas por aí. Venham e você será bem-sucedido. Cristo pode fazer isso na sua vida? Pode, mas essa não é a promessa. Venham e você terá um carro novo. Deus pode te dar a graça e estratégia para você conseguir? Pode, mas essa não é a promessa. A Bíblia diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vence o mundo. Então, queridos, aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quais são as coisas que têm nos vencido? O que tem nos vencido no cotidiano? O que tem nos vencido alguns dias da semana? Se você vence todos os dias da semana, depois eu vou pedir para você orar por mim. Porque, queridos, estamos num processo, estamos em aperfeiçoamento, estamos crescendo até chegarmos à perfeita estatura de varão perfeito em Cristo, que para mim será na glória. Até lá, a gente vai correr, e nessa corrida, nessa jornada, nessa carreira que nos está proposta, talvez a gente tropece por acidente. E nessa hora exata, quando a gente tropeça, que a gente precisa decidir se mantemos-nos prostrados e vencidos diante do tropeço, ou nos arrependemos e nos erguemos diante do Senhor. Então, quais coisas têm nos vencido? A questão é, aonde estão os lugares de combate? Já que existe uma guerra, carne e espírito, aonde começa esse combate? Repete comigo. Nos pensamentos. Nosso maior campo de batalha é a mente, querido. Tudo começa aqui. Tudo. As pessoas, elas podem medir as nossas atitudes, mas elas não conseguem medir os nossos pensamentos. Por isso, nem sempre é fácil controlar o que pensamos. Primeiro, porque nós não escolhemos o que vem à nossa mente. Você consegue escolher todos os pensamentos que vêm à sua mente? Não. Mas podemos decidir se damos asas à nossa imaginação ou não. E isso a gente decide. Não há limites para a nossa imaginação. E é aí onde mora o perigo. Porque na nossa imaginação não existem fronteiras, não existem barreiras, não existem muralhas, não existe roupa. Não existe, na imaginação fértil de um homem, principalmente de um homem puro, não existe casamentos que não possam ser desfeitos. Na imaginação do homem não existe pessoas que não podem ser despidas. Então a liberdade da imaginação do homem é um perigo para ele. A rebeldia, o suicídio, o adultério, o roubo, imoralidades e homicídios nascem primeiro no pensamento. Assim como obedecer, perdoar e falar a verdade também nascem no pensamento. Olha que frase interessante. Eu ouvi essa frase, eu tinha... eu vou parar de fazer conta. Tem uns 25 anos atrás. E eu ouvi essa frase, cara, isso não é uma frase da Bíblia, mas é uma verdade. Eu fui ver o autor e eles atribuem isso a vários autores, porque alguns até adicionaram algumas coisas. Semeia-se um pensamento, colhe-se uma ação. Semeia-se uma ação, colhe-se um hábito. Semeia-se um hábito, colhe-se um caráter. Semeia-se um caráter, colhe-se um destino. Então, tudo começa através de um pensamento. Tudo. Tudo começa a partir de um plano que você faz, de um pensamento, de uma semente que você semeia aqui, nesse campo de batalha. Que não é só campo de batalha, também é um tribunal. Dessa máquina que às vezes não para nem com a gente dormindo. A gente tenta se livrar, às vezes, dos pensamentos, dos problemas, a gente dorme e sonha com a bênção.
Então, essa máquina parece que não para, mas nós conseguimos sim encontrar descanso em Cristo. Se formos vencidos pelos pensamentos impuros, a ponto de semear esses tipos de pensamentos, então a nossa jornada será muito distante daquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. Aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida está totalmente oposta à estrada que nós escolhemos os frutos das nossas próprias decisões ou dos nossos próprios pensamentos. E nós temos essa liberdade, querido, de semear pensamentos. Só que entenda que tudo aquilo que nós semeamos aqui, ele entra no campo da lei da semeadura. Porque se semearmos aqui, e isso vir à tona, colheremos uma ação. E se colheremos uma ação, colheremos uma consequência. A liberdade em Cristo nos dá a possibilidade de escolher o que pensar. Alex, mas você não falou que a gente não escolhe o que vem ao nosso pensamento ou à nossa mente? Eu falei que a gente não escolhe o que vem à nossa mente. Mas nós podemos em Cristo ter liberdade de acessar outras coisas em que nós podemos ocupar a nossa mente. Isso em Cristo nós temos. Em Cristo temos uma outra opção. Não é à toa que Paulo escreve aos Efésios e ele fala do capacete da salvação e o escudo da fé, que usando eles nós podemos apagar os dardos inflamados do inimigo, que vão agir aonde? Na nossa mente. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, do 1 ao 5. Portanto, se é uma conjunção que aponta uma condição, ou seja, uma condicionante. E isso, o se, ele é como se garantisse aquela promessa, caso ou com a condição de você estar enquadrado no princípio. Porque muitas vezes a gente acha que todas as promessas são para nós. Se permanecermos, se caminharmos, se perseverarmos. Pode ver que toda promessa está condicionada, existe um se. Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Esse privilégio é apenas para aqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo. Pensar nas coisas do alto, se ocupar com as coisas do alto é um privilégio de quem nasceu de novo. Alex, então eu nasci de novo, eu tenho o privilégio de pensar nas coisas do alto? Sim. Alex, eu acho que eu nasci de novo, mas eu nunca acessei, eu nunca pensei nas coisas que são do alto, então eu tenho dificuldade de entender que você nasceu de novo. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês, o que está escrito ali? Porque vocês morreram. Porque vocês morreram. Misericórdia, Alex vai falar de morte. E porque vocês morreram, a vida de vocês está escondida junto com Cristo, aonde? Em Deus. Somente quando nós morremos, e eu não estou falando da morte física, é que a nossa vida está oculta, escondida em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, e Cristo só pode ser a vida de quem já morreu. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. E todas essas coisas que eu falei aqui são geradas aonde? No pensamento. E ainda a Bíblia não diz: ore para que Deus tire de vocês. Seria bom que a gente joga nas costas de Deus, que deve ser bem larga. Aquelas costas, né, general dos generais, aleluia. Não, mas o escritor diz: ei, é responsabilidade nossa. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele se incumbe, se responsabiliza de implantar a natureza divina em nós, que é o fruto do Espírito. Mas à medida que nós fazemos morrer a natureza terrena, ou os desejos que pertencem à natureza terrena. Então, se essas coisas do versículo 5 são geradas no nosso pensamento, e você concordou comigo, na verdade, até foi você que respondeu no meu lugar, com base nisso eu encontro, segura o coque,
o único aborto que Deus consente. Calma com o escândalo aí, querido. Tem uns irmãos que estavam escrevendo até pararam para me olhar. Sim, com base nisso eu encontro o único aborto que Deus consente. E qual é, Alex? É o aborto dos pensamentos impuros. Porque se entendemos que as ações más são geradas em nossa mente, então esses pensamentos não podem nascer. Caso contrário, a catástrofe é certa. Aborte os pensamentos infrutíferos, malignos, impuros da sua vida. Porque enquanto fica no pensamento, tá ok. Mas se você ficar cultivando esse pensamento, gerando, adubando, ele vai nascer. E depois de nascer, fica complicado lidar com ele. Bem complicado. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, que não se ponha o sol sobre a sua ira. A ira também, ela vem, a gente entende errado ou certo que a ofensa ou a injustiça, ou seja lá qual for, e a gente fica irado. E a ira também nasce aqui. O coração endurece e a mente fica acelerada. E como que a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis? O que é o não pequeis? Não deixe nascer a ira que foi gerada. Ou seja, aborte a ira. Então, queridos, encontramos o primeiro e único aborto que Deus consente. Aquilo que é gerado no pensamento. Lembra? Semeia-se um pensamento, colhe-se uma ação. Se você aborta o pensamento, você não precisa colher a ação. E o que fazer então, Alex? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ainda o escritor Paulo aqui, ele recheia esse versículo com bastante coisa para a gente não dar desculpa que a gente não sabe no que pensar. Até porque existe um ditado no mundo que mente vazia. Então, ocupe o pensamento de vocês. Paulo, ele conhecendo, porque ele é um ser humano, conhecendo a natureza humana, sabendo que ele, a Bíblia diz que ele, antes de se converter, ele aspirava morte contra os cristãos. Ele planejava. Então, ele sabe que esse campo de batalha é terrível. Porque além de ser um campo de batalha, aqui também é um tribunal. E terrível às vezes onde nós somos os juízes. Porque daí a gente fica com os nossos achismos. Eu acho que não está certo. Eu acho que é injusto. Eu acho que não é assim. Ei, quer ocupar sua mente com alguma coisa? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E eu tenho certeza e posso arriscar dizer que nós encontramos todas essas coisas, tanto horizontalmente, e com certeza encontraremos em Cristo. Encontramos tudo isso que ele falou aqui horizontalmente, coisas estabelecidas por Deus. Então, mais uma pergunta: quais são os pensamentos que vêm quando nós somos confrontados? Existe alguma coisa verdadeira, respeitável, quando nós somos confrontados? Quando ficamos irados, o que ocupa a nossa mente é algo que é justo, puro, amável? Quando a gente é tentado, existe virtude ou louvor? Nosso pensamento? Porque eu saiba de uma coisa, querido, Satanás não vai tentar você na área que você é forte. O pastor Michel falava muito da semente de queda, calcanhar de Aquiles. Até porque ele sabe todas as vezes que você caiu, que eu caí. E é exatamente nessa área que ele vai tentar você. Quando somos tentados, quando flertam com a gente na área da sensualidade, na área do ganho ilegal, como nós reagimos? O que ocupa o nosso pensamento nessa hora? Uma vez um sapateiro perguntou a Spurgeon, se eu não me engano é Spurgeon, ele falou: eu sou um sapateiro, como que eu posso glorificar a Deus? Ele: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Ou seja, evite o ganho desonesto. Por mais
que vai aparecer muita oportunidade de um ganho desonesto. Se nós semearmos no nosso pensamento à espera dessa oportunidade, quando formos tentados, cairemos. Se nós ficarmos trabalhando na nossa mente infidelidade, adultério, sensualidade, principalmente você, homem casado, mas vale para todo, casado solteiro, homem ou mulher, cristão, discípulo, discípula de Cristo. Se ficarmos pensando nisso, quando formos tentados, cairemos. Até porque, eu não sei se você já conheceu, já aconteceu comigo. Conhece pessoas que elas rejeitam aquele pecado, rejeitam pornografia, rejeitam prostituição, rejeitam masturbação, rejeitam aqueles pecados que perseguem principalmente juventude, mas tem muito homem casado que sofre com isso. Eles rejeitam, declaram que não querem, mas volta e meia caem naquele pecado. Sabe por quê? Porque eles rejeitam com a boca, mas o seu pensamento continua frutificando naquela área. Ele rejeita com a boca, mas ele é vencido no pensamento. E aquele que é vencido é escravo do vencedor. Então, se formos vencidos na mente, nos tornaremos escravos. Se nós não conseguirmos vencer nesse campo de batalha, as ações demonstrarão a quem servimos. E isso é muito sério, queridos. Porque vivemos falando que nós não queremos pecar, que odiamos o cão, que nós queremos Jesus, e eu acredito tudo nisso. Mas enquanto eu não entender que aqui é o lugar que Ele precisa reinar, então as coisas continuarão difíceis de serem vencidas, porque eu me torno escravo de quem eu perco. Se eu perder aqui, me tornei escravo. E se eu vencer aqui? Na verdade, não tem como vencer. Credo, Alex, agora complicou tudo. Como assim não tem como vencer? Já chegamos lá. Já chegamos lá. Guarda essa parte, se eu esquecer, você me cobre. Como assim, Alex? Não tem como vencer. Segura lá. Depois a gente fala, daqui uns minutinhos. E como entender o que ocupa os nossos pensamentos? Tem uma maneira bem simples, prática e fácil de entender o que ocupa os nossos pensamentos. Observando o conteúdo das conversas que temos com as pessoas que mais nos sentimos à vontade. Porque é exatamente nesse lugar que nós baixamos a guarda, penduramos a capa e somos quem nós somos, diante das pessoas que nos sentimos à vontade. É nesse momento, nesse lugar, que a gente entende o que ocupa os nossos pensamentos. Como, Alex? Observando o que sai, o que é falado. Uma vez um irmão veio falar algumas coisas do que estavam falando a respeito de nós. E eu falei, está tudo certo isso aí, querido. Nada fora da cartilha. Tranquilo. O que me intriga é eles ficarem à vontade falando isso na sua frente. É isso que me intriga. Eles ficarem tão à vontade de falar isso para você, a ponto de que por muito tempo foi falado, e agora só que você trouxe. Então, é isso que intriga. A questão não é o que falam. A questão não é o que pensam. A questão é o porquê as pessoas ficam à vontade de falar isso na nossa presença. Talvez os nossos pensamentos são os mesmos, são iguais. Ouse pensar diferente, o assunto acaba. Ouse rejeitar a conversa, você se torna um inconveniente. Ouse, e você vai entender como você já não é mais tão legalzão assim, pensando diferente. Então, quer saber o que ocupa os seus pensamentos? Se lembre das conversas das pessoas que você mais sente à vontade. Se sente à vontade, se sente tranquilão. Eu estou em casa. É essas conversas que denunciarão o que ocupa o seu pensamento. Porque nesse lugar a guarda está baixa. Quais são os pensamentos que têm nos vencido? Lembra que eu falei que a gente sempre vai ser escravo? Credo, Alex, eu não queria ser isso. Se pensarmos nas coisas do alto, seremos vencidos pelas coisas do alto.
então seremos escravos das coisas do alto. Alex, mas a palavra escravo é muito ruim. Você não vai ver Paulo se apresentando em nenhuma das suas cartas como Paulo, o grande homem de Deus chamado para essa época. Aleluia. Paulo, o grande pregador das nações. Paulo, aquele que viu as coisas inefáveis e das quais não lhe és digno de contar. Não, ele vai começar Paulo, escravo de Cristo. Paulo, servo de Cristo. Apóstolo pelo chamado de Cristo, servo dos irmãos. Por quê? Porque ele entendia que quando ele era vencido pelos pecados, pelos desejos malignos, ele é escravo do pecado. Mas a partir do momento que ele foi vencido por Cristo, ele se torna escravo de Cristo. Então a única forma de nós nos tornarmos um cristão verdadeiro é perdendo para Jesus. Só que aí é um pouco mais difícil, por quê? Porque a gente vai ter que abrir mão das nossas certezas, das nossas convicções, das nossas razões, do eu, não de doer, é do eu. E daí lembrar aquilo, ei, vocês morreram. E porque vocês morreram, a vida de Cristo está em vocês. É a única forma de nós, de fato, nos tornarmos servos, se você não prefere escravo, sendo que no original do grego é a mesma coisa, servo e escravo. Se você deseja se tornar um verdadeiro servo, fiel ao Senhor, ou um escravo de Cristo, é necessário morrer. Por quê? Porque fazendo isso você perde para Cristo. Por quê? Porque Ele comprou. Ele nos comprou. Nós pertencemos a Ele. Não está aqui no esboço, mas lembra de 1 Pedro 2,9: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que a gente fique sentado no banco, num good vibes, assistindo o culto de boa, não. Para que anuncieis as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Fomos comprados com um propósito: anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nem pergunta se a gente quer. Por quê? Porque somos servos. Porque Ele nos comprou, pertencemos a Ele. Romanos capítulo 8, versículo 12. Que é o texto original que a gente leu no início. Vamos ler de novo, tentando entender um pouco mais a fundo. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Ou seja, entendemos que nós estamos devendo. Se não é para Deus, é para a carne. Mas não a carne como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Nós não temos obrigação nenhuma em Cristo de viver segundo a carne. Alex, mas e os meus pecados? Acidente. E existe um lugar chamado arrependimento, que não é um momento. Arrependimento é estilo de vida. Porque quando acidentalmente eu peco, e isso vai acontecer, querido, então eu corro para os pés da cruz. E digo, Senhor, me perdoa. Ofendi ao Senhor com os meus pecados. Lembra do filho pródigo? Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. Dá-me um emprego junto com seus servos. Então nós não somos obrigados a viver segundo a carne, porque nós não pertencemos mais a este mundo. Versículo 13, porque se vocês viverem segundo a carne, e se ele estava falando, existia uma possibilidade de, ainda que tivesse sido alcançado por Cristo, ter uma decisão voluntária de viver segundo a carne. E eu comparo isso como alguém que foi libertado, recebeu o alvará de soltura numa cadeia, e ele voluntariamente volta para aquele lugar. Não tem cadeado nenhum, mas ele decide viver preso. Ele decide manter-se no local de quem está privado da liberdade. Assim é todo cristão que, tendo encontrado Cristo, volta para as práticas anteriores. Vive preso numa cadeia que não tem cadeado. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas, e glória a Deus pelo mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. E como que eu mortifico os feitos do corpo? Mudando a minha forma de pensar. Lembra que Paulo diz em Romanos 12, não está aqui, eu creio, eu acho que eu não coloquei.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis ou não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos nossa, deu um branco. Segundo a renovação da vossa mente. Estou ficando 45 anos, querido, dá uns lapsos de vez em quando. Mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, para que vocês possam entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Culto racional e transformação de mente. E Paulo estava escrevendo a um povo que tinha cultura de império. Depois dos egípcios, o povo que mais parece com os egípcios e os babilônicos, o povo que mais parece com o mundo que existia, não existe mais em nós, são os romanos. Então ele fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E fala o culto racional. Mude a maneira de pensar. Porque nós não somos mais os mesmos. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente viverão. E é impossível sermos transformados, sermos renovados na transformação da nossa mente, no poder do nosso braço, na força do nosso braço. A Bíblia diz que é pelo Espírito que nós vamos fazer morrer as obras da nossa carne, do nosso corpo mortal. Pelo Espírito, não é na força do braço, não é no intelecto, não é naquilo que eu sei, não é naquilo que eu conheço. É pelo Espírito Santo de Deus que vamos fazer mortificar os feitos do corpo. E aí então a Bíblia diz: certamente viverão. Certamente viverão. Se pensarmos nas coisas do alto, de onde o Espírito Santo nos foi enviado, e colocarmos em prática o que recebemos e aprendemos, o Evangelho é muito mais do que ouvir, mas é ouvir e obedecer, ouvir e fazer, ouvir e colocar em prática, ouvir e demonstrar que aprendemos através do exercício daquilo que nós ouvimos. Então mortificaremos os efeitos da nossa natureza carnal. E ao passo que isso vai acontecendo, vai gerando a vida dele em nós. Versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Sabe aquela falácia? Eu também mereço isso, porque eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. É bonitinho, é cute, né? é cute, mas não é verdade. João 12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E agora a gente lê aqui Romanos 8, no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós recebemos a Cristo, crendo nele, e ainda precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, para que se evidencie a filiação nossa em Deus. Então vai muito além da frase bonitinha: todos nós somos filhos de Deus. Não, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E isso começa a partir daquilo que nós pensamos. Porque aquilo que nós pensamos vai gerar atitudes, dos quais virão consequências. Agora imagine se o Espírito Santo nos guiar através dos nossos pensamentos, e isso gerar ações, dessas ações, hábitos são gerados, e dos hábitos são gerados um caráter. Porque um caráter não se constrói de um dia para a noite. É a sequência de coisas intencionalmente sendo feitas, querido. Intencionalmente. É o exercício da justiça. Não é apenas o entendimento, mas o exercício, aquilo que eu faço cotidianamente. Só seremos guiados pelo Espírito de Deus se formos vencidos por Ele. Então, sempre seremos escravos. A questão é de quem somos escravos. É muito melhor ser escravo de Cristo. É muito melhor. E nessa vida nós somos ensinados a conquistar, a obter, a alcançar. E amém. Se for da vontade de Deus, o meu desejo é que você alcance, que você obtenha, que você avance, que você tenha mesmo. Mas você já parou para pensar em perder para Cristo? Porque às vezes a gente está tão culturalmente motivado a ganhar, a avançar, a não retroceder, a não perder, que quando encontramos a Cristo continuamos resistindo a Ele, querendo ganhar dele. Não rola, ninguém ganha de Deus. Alex, mas Jacó não rolou também, porque quem teve o nome mudado não foi Deus, foi Jacó.
Pare de resistir. Se renda de vez. E isso não estou falando apenas para os convidados, é para nós cristãos, porque pessoas para resistirem à ação do Espírito Santo como nós, né? Meu Deus do céu. A gente conhece 0,0001% dele e queremos contender contra ele a respeito dele. Não tem nexo, eu não consigo nem me entender diante disso. Se renda de vez, cara. Sabe o que significa se render? Desistir de lutar e deixar de resistir, a ponto de você se submeter à força contrária. Então, diante de Deus, ei, baixa a guarda. Baixa a guarda, permita que Ele sonde os seus pensamentos. O salmista Davi disse que antes que uma palavra chegasse à sua boca, ele conhecia. Por quê? Porque ele conhece essa máquina aqui. Ele que criou, gerou, formou tudo isso. Então, permita Ele prescrutar, analisar todo o conteúdo dos seus pensamentos a ponto de a sua mente ser transformada pelo poder dele, querido. E eu tenho certeza que os resultados da sua vida serão outros. E versículo 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Quem é adotado é quem? É o quê? Quem é adotado passa a ser o quê? Filho, amém? Concordamos nisso? Então, mas recebemos o espírito de adoção e por meio desse mesmo espírito podemos clamar, Abba, Pai. Esta adoção nos dá poder de filhos. Não é título de filhos, é poder de filhos. Novamente, João 12. A todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E todo filho é parecido com seu pai. Pode perceber, todo filho é parecido com seu pai. Natan não é tanto a minha cor, puxou mais a Thaís, mas no tamanho e no humor é igualzinho. No tamanho e no humor é igualzinho. Na cor, só que não. Todo filho é parecido com seu pai. Você é filho de Deus? Se somos filhos de Deus, parecemos com o nosso pai? Pensamos como ele? Agimos como ele? Olhamos como ele? Falamos como ele? Porque para alguns, Jesus Cristo falou raça de víboras. Para os hipócritas, ele falou, ei, vocês são como sepulcros caiados, cheio de mortandade por dentro, mas por fora está bonitinho. Mas também para outros ele falou, ei, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E olha para a mulher, mulher, onde estão seus acusadores? Fala, não sei, foram embora, então nem eu te condeno. Será que nós conseguimos olhar através da ótica de Cristo? Diga assim, é possível. Mesmo na dúvida, eu vou dizer amém. Não na minha dúvida, porque só um terço diz. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós fazemos isso de vez em quando, queremos ensinar a Deus. A Bíblia faz uma pergunta que é para nós mesmos, que não é para o mundo não, querido. Essa pergunta é para nós. A gente conhece 0,0001 e quer instruir a Deus. Mas daí ele fala uma coisa muito boa que acontece através do relacionamento com ele. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por quê? Porque somos filhos. E os filhos se parecem com seu pai. Se somos filhos, então temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, precisamos pensar como ele pensa. Se coloque de pé, por gentileza. Ainda não terminamos. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo já. Talvez você, não sei se você já teve. Sabe aqueles pensamentos que parece que não vão embora? Você faz, ora, jejua, medita, se concentra, mas parece que eles não vão embora, principalmente aqueles que muitas vezes são relacionados contra nós mesmos. O pensamento de tirar a própria vida é um deles. Parece que persegue, a pessoa ronda. Nós aprendemos no IFAL muitas coisas sobre isso. Pensamentos de morte, a própria ou a do outro.
pensamentos de ruína, de depressão, pensamentos que aprisionam, que isolam, que faz a mesma coisa que fez com o gadareno. Agem na identidade, agem no isolamento. E a Bíblia diz que a gente precisa ter a mente de Cristo, querido. Que nós precisamos vencer esse tipo de pensamento, não somente esse, mas na área moral também. E infelizmente eu quero dizer que são os que mais acometem os cristãos, principalmente os homens, mas não somente eles. Divórcio, adultério, abandono. Esses pensamentos, eles estão presentes mais do que a gente imagina. Estão visitando as nossas mentes mais do que a gente imagina. E lembra que a gente falou no começo, a gente não escolhe os pensamentos que nos visitam, mas em Cristo a gente pode escolher os que permanecem. Os pensamentos que permanecem. Então, se existe nesse campo de batalha algo que nós precisamos vencer, são os maus pensamentos, os pensamentos impuros, os pensamentos de mal. Lembra que o próprio Deus disse: tenho sobre vocês um pensamento mais alto, pensamento de paz e não de mal. Então, se Deus pensa dessa forma, e a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, então nós também temos que ter pensamentos de paz e não de mal. Mas é sempre isso que acontece? Não. Eu sou o primeiro a reconhecer que muitas vezes a gente acaba pensando em algumas coisas que não são legais. Só que se nós permitirmos que esse pensamento continue minando a nossa mente, logo ele se transformará numa ação e a consequência será desastrosa. Então eu quero orar contigo, querido, porque eu sei que assim como ninguém consegue medir a nossa mente, ninguém consegue entender as batalhas que nós passamos aqui. Só você sabe a tua batalha aqui. Só você sabe o quanto isso aí está trabalhando para resistir às tentações, para conseguir fazer dar certo, ou às vezes para conseguir fazer dar errado quando é um pensamento ruim. É aqui que nós precisamos vencer, é aqui que nós decidimos se avançamos ou não. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um circuito no CrossFit, a pastora Fran, ela corria demais, ela fazia o circuito, corria no circuito e saía correndo para casa, hein? Eu fazia o circuito, via ela correndo e ficava cansado. Então eu lembro que eu conseguia malemar, depois do circuito de exercícios, correr uma volta, acho que eram 3, dá quase 1 quilômetro. Então a gente fazia os exercícios lá, pula e abaixa, e flexão, levanta a barra, pula na barra, é uma loucura. E daí tinha que correr, acho que eram 800 metros ou 1 quilômetro. E dessa vez eu conseguia uma volta, eu conseguia. E a pastora dava 2 voltas. E daí eu saí correndo, e eu já contei isso aqui, mas estou repetindo porque é necessário. E a pastora não saiu correndo na minha frente, ela tinha possibilidades de sobra de fazer isso. E ela foi correndo do meu lado. E eu captei a vossa mensagem, honorável guru. Isso aí é só para quem é década de 80 e 90. Eu entendi o que ela estava fazendo. Ela estava tentando fazer com que eu mudasse a minha mentalidade. Porque na minha mentalidade eu consegui uma volta no pau brabo. E ela correndo ao meu lado, ela estava tentando me induzir a mudar a mentalidade. E daí quando a gente estava chegando para terminar a primeira volta, ela falou: você consegue. Vai exigir mais de você, vai exigir fôlego, força, mas é aqui, você consegue. E eu falei: eu consigo. E fomos. Terminamos a segunda, já cantando Maranata, hora vem Senhor Jesus. Mas eu venci. Aquilo que falava que eu não conseguiria passar da primeira, eu consegui. E queridos, muitas vezes os nossos pensamentos é que as batalhas estão tentando nos destruir, fazendo a gente parar, fazendo a gente desistir, fazendo a gente chutar os betes, chutar os baldes, chutar o pau da barraca, chutar tudo. Mas exatamente o lugar onde a gente precisa estabelecer a vitória de Cristo é aqui. Por isso nós precisamos ter uma transformação de mente. Eu quero orar contigo, principalmente você que está enfrentando essas batalhas aí, quase perdendo algumas. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, sua palavra diz para a gente levar nosso pensamento cativo ao Senhor, Pai. E é isso que nós fazemos nesse momento.
não apenas os nossos pensamentos deste momento, mas, Senhor Deus, tudo aquilo que tem ocupado os nossos pensamentos, nós queremos ocupar os nossos pensamentos, Pai, com tudo aquilo que tem virtude, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, que existe um louvor. É isso que nós queremos ocupar os nossos pensamentos, Pai, com as coisas de cima. Porque quando pensamos nas coisas de cima, pensamos no reino celestial do Senhor, pensamos nos seus princípios, pensamos no seu governo, Pai amado, e automaticamente nós vamos nos tornando parecidos contigo, Pai. Senhor Deus, então eu estou te pedindo, Senhor Deus, que à medida que os seus filhos se apresentam, Senhor, diante do Senhor, o Senhor possa trabalhar, Pai, nos planos e nos projetos, nesse campo de batalha que é a mente dos seus filhos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que não haja nada, Pai, nenhuma ação de Satanás que possa, Pai, pôr fim, Pai, aos planos do Senhor na vida do seu filho. Mas que ele se apresente a Ti, Pai, para passar por uma renovação do seu entendimento, uma transformação da sua mente, uma verdadeira metanoia, Pai amado, que o seu filho passe por isso, Senhor Deus, porque ele é seu filho, por ser seu filho, ele tem a mente do Senhor, Pai. Então que ele possa não apenas, Pai, pensar nas coisas do alto, mas caminhar segundo aquilo que ele pensa, Pai. Que ele possa ter a sua mente iluminada pelo seu evangelho, que as escamas caiam, ele possa entender que a verdade do Senhor é a verdade, que ele precisa caminhar sobre ela, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.